Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Fernando Pereira, disciplina de Química, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos oxiácidos, tá pessoal? Então na última videoaula a gente falou da nomenclatura dos hidrácidos, hoje a gente vai falar então da nomenclatura dos oxiácidos, certo? Vamos lá então. A gente tem então na divisão dos ácidos, tá pessoal? Os hidrácidos, que foi a videoaula passada, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os oxiácidos, certo? Então vamos entender o que é a diferença de cada um deles. Então a gente falou o seguinte, lá nos hidrácidos a gente tinha hidrogênio mais um outro elemento, certo? Aqui nos oxiácidos, como o próprio nome já diz, oxi significa que tem a presença de oxigênio, certo? Vamos lá. O que a gente tem que identificar, como que a gente faz essas partes? Quantidade de hidrogênio, tá? H+, então quando a gente tem um ácido, a gente tem o quê? H+ dissolvido em água, né? Ionizado em água, quer dizer. Então, para a gente ter um monoácido, é aquele que produz um H+. Um exemplo aí, HNO3, tá? Ácido nítrico. Para a gente ter um diácido, pessoal, é aquele ácido que produz 2H+ quando ele entra em contato com água, né? Exemplo aí, ácido sulfúrico. Então, a gente percebe que ele tem um hidrogênio na sua fórmula, ele produz um H+. Ele tem 2 hidrogênios na sua fórmula e produz 2H+. Mas isso é regra? Não. Por quê? Veja só. Ácido fosfórico, H3PO4. H3, certo? Então são 3 hidrogênios ionizáveis. Só que observa o seguinte aqui na fórmula estrutural dele aqui, pessoal. Os hidrogênios, eles não estão ligados ao átomo central, ao átomo de fósforo, tá? Então, nesse caso, ele tem sim 3 átomos de hidrogênio ionizáveis. Agora, olha isso daqui. Ácido fosforoso, H3PO3. O que acontece aqui? Ó? A gente tem somente 2 hidrogênios ligados a outros átomos, no caso, o oxigênio, e um dos hidrogênios está ligado ao átomo principal, que é o átomo de fósforo. Nesse caso, a gente só tem 2 átomos ionizáveis, tá? E nesse último caso aqui, ó, ácido hipofosfórico, H3PO2. O que acontece aqui, pessoal? Observe o seguinte, ó, somente um hidrogênio está ligado ao oxigênio. O restante está ligado a quem? Ao átomo principal. Nesse caso, somente um hidrogênio ionizável, tá? Então a gente não pode falar que se na fórmula tem um hidrogênio, ele vai produzir um hidrogênio. Não necessariamente, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Força ácida. Quando a gente fala de força ácida, pessoal, a gente não está falando de grau de corrosão, tá, pessoal? A gente está falando de grau de ionização. O que é ionização mesmo, professor? Lembra que a gente falou que o ácido, quando entra em contato com água, o que acontece? Ele ioniza. O que é ioniza mesmo? Ioniza íons, tá? Vai ocorrer uma formação de íons. Lembra que é íons, cargas positivas e cargas negativas. Por que isso? Os ácidos, como a gente viu na fórmula aqui anterior, ó, vamos voltar um pouquinho. Isso daqui é o quê? Uma ligação covalente, lembra? Compartilhamento de elétrons. Então não existe cargas. Quando ele entra em contato com água, ele vai fazer o quê? Ele vai se ionizar, certo? Então vamos lá, ó. Força ácida, então, grau de ionização. Se a gente está falando dos oxiácidos, a gente tem que ter uma fórmula genérica da seguinte forma. Observe, H representa quem? Hidrogênio, tá? Esse A pequenininho aqui é o número de hidrogênio, ou seja, a quantidade de hidrogênio que a gente tem. O E vai ser o elemento que vai estar em questão, que vai dar o nome à fórmula, né? O O é o oxigênio. E o B, a gente tem o número de oxigênios. Então, a gente vai utilizar esses dois números aqui, ó, esses dois valores, A e B, que são, respectivamente, o valor de hidrogênio e o valor de oxigênio. Então, vamos utilizar, então, ó, se B menos A, quem que é B mesmo? Vamos voltar lá, ó. Quem que é B? A quantidade de oxigênio. Quem que é A? A quantidade de hidrogênio. Então, se B menos A, ou seja, a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios for igual a 3 ou 2, a gente vai ter o quê?
um ácido forte, tá? Se for igual a 1, um ácido moderado. Se for igual a 0, um ácido fraco. Lembrando que isso não é corrosão, e sim força ácida, tá? Exemplos aí, ó. HNO3. Quantos hidrogênios a gente tem? Hidrogênios apenas 1. E oxigênios? 3. Então, na continha ficaria o quê? 3 menos 1 igual a 2. A gente tem o quê? Um ácido forte. H3PO4. Quantos hidrogênios tem? 3. Quantos oxigênios? 4. Se B menos A, ou seja, 4 menos 3, a gente tem um ácido moderado. H3BO3. Então, 3 menos 3, a gente tem o quê? 0, ou seja, a quantidade de oxigênio menos hidrogênio. Um ácido fraco, certo? Então, vamos para a nomenclatura. Aqui, pessoal, é importante que a gente fala, tá? Comente pelo menos sobre NOx. NOx vocês vão ver nas próximas aulas, que é número de oxidação. Mas hoje a gente vai utilizar esses dois valores aqui, ó, de hidrogênio e oxigênio, como um padrão para a gente determinar o nome, tá? Hidrogênio, então, tem NOx mais 1, ou 1 positivo. Oxigênio, então, tem NOx menos 2. Por que isso? Ele vai servir de padrão para a gente chegar ao nome do determinado oxiácido. Então, observe a tabelinha aqui, pessoal, ó. Quando o NOx do determinado elemento, tá? Então, elemento, peraí, vamos voltar aqui na fórmula genérica, ó. O determinado elemento, tá? For mais 1 ou mais 2, o que acontece aí, ó? A gente tem um prefixo, tá? Hipo, nome do elemento, e um sufixo que vai terminar em oso. Quando for 3 ou 4, não temos prefixo e a gente só tem o sufixo oso. Se for 5 ou 6, não tem prefixo, a gente só tem sufixo ico. Se for mais 7, hiper, ico, tá? Mas pode aparecer também só per, tá? Então vamos lá. Então como que fica a nomenclatura, pessoal? Ácido mais prefixo, se houver, mais nome do elemento, ou seja, a gente vai utilizar uma parte do nome do elemento, mais o sufixo. Vamos entender um pouquinho melhor? Vamos lá então, ó. Elemento central, tá? Então, ó, quem que é o elemento central? Nesse caso, o cloro, certo? Hidrogênio e oxigênio. Lembra que a gente falou que a gente tem dois valores padrão? Mais 1 e menos 2. Observe o seguinte, menos 2 é para cada átomo de oxigênio. Quantos átomos de oxigênio a gente tem aqui? Não são 3? Se são 3, a gente vai ter um valor total de quanto? Menos 6, tá? Como que a gente faz isso? Cada átomo tem o quê? Menos 2. Então, menos 2, menos 4, menos 6, certo? O átomo central é o que a gente quer descobrir. Quantos hidrogênios a gente tem? Somente um. Qual que é o valor dele? Mais 1. Então aqui, pessoal, é importante que a gente chegue a um determinado valor. Como que a gente faz isso? A soma total aqui sempre tem que dar 0, para a gente chegar a um valor real, tá? A gente tem que estar somando alguma coisa, a gente tem que chegar num resultado, não tem? Então a soma disso daqui total tem que ser igual a 0. Observe então, ó, menos 6 mais 1, tá? Então eu tenho menos 6 e mais 1, ou seja, eu tenho menos 5. Para zerar essa conta aqui, precisa de quanto? Precisa de mais 5. Então o NOx do cloro é igual a quanto? Mais 5, não é? Possíveis NOx, de acordo com a variação, ele pode variar para mais 7, mais 5, ou seja, se aumentar ou diminuir a quantidade desses elementos, tá? Isso vai ter alteração na nomenclatura. Então vamos observar como que fica o nome. Qual que é o NOx então do cloro? Mais 5. Vamos voltar na tabelinha aqui, ó. Mais 5. Termina em quê? Em ico. Tem prefixo? Não. Ácido tem prefixo? Não. Nome do elemento. Qual que é o nome do elemento mesmo? Não é cloro? Cloro. Então, ácido, cloro, a gente vai substituir o O por ico. Tá? Então, ó, não termina com ico? O sufixo é ico, não é? Então, a gente vai colocar o quê? Ácido clórico. Isso pode ter alteração, professor? Pode. Por que que pode? Vamos observar. HClO4. Não é diferente de O3? Isso vai interferir no nome? Vai. Observe então, ó. Menos 2. Quantos oxigênios a gente tem? Não são 4? Se são 4, a gente vai ter um valor total de menos 8. Observe. Menos 8. A gente quer saber de quem? Não é do cloro? É do cloro. Hidrogênio teve alteração? Não.
vai continuar sendo mais 1. Então, menos 8 com mais 1 sobra quanto? Menos 7. Para a gente zerar esse cálculo, a gente sobra o que para o cloro? Mais 7. Então, observe. Mais 7, eita, não estou lembrando o que é mais 7. Vamos voltar na tabela? Mais 7, hiper, ico. Ou pode ser também só per, ico, não é? Então, vamos voltar aqui, ó. Nome do elemento. Vamos lá, desculpa. Ácido mais. Qual que é o prefixo que a gente viu? Per, tá? Pode aparecer hiper ou per. Per, nome do elemento, não era cloro? Então, a gente utilizou somente o quê? Clor, tá? E substitui o O por ico. Então, a gente chega no nome final, ácido perclórico, certo? E aqui é a mesma coisa para o ácido sulfúrico. Observe o seguinte, por que o S significa enxofre para a gente? Tá? Sulfur é o nome do enxofre em inglês, ok? Então, a gente utiliza sulfur. No lugar no finalzinho da palavra do sulfur, a gente adiciona ico. Então, vamos observar, ó. A gente não quer identificar o átomo central, o S? Então, vamos lá. Quantos oxigênios a gente tem? Menos 2, não é? Então, se tem menos 2, quantos a gente tem? Desculpa, 4. Cada um vale menos 2. A gente tem menos 8. Aqui a gente tem mais hidrogênios. Então, se a gente tem 2 hidrogênios e cada um é mais 1, a gente vai ter um valor de quanto? Mais 2. Menos 8 com mais 2, sobra quanto? Mais 6. Quanto que é lá na tabela mesmo, pessoal? Mais 6. 5 ou 6 termina somente em ico. Então, a gente vai ter o quê? Ácido, sulfur, tá? Que é o nome do S, do enxofre. Adiciona, então, ico. Pessoal, a gente falou um pouquinho, então, sobre a nomenclatura dos oxiácidos, tá? Espero que vocês tenham gostado, entendeu bem a dinâmica aqui da questão da nomenclatura. E aguardo vocês, então, nas próximas aulas, ok, pessoal? Tchau, tchau!